Olá, meus amigos! Estamos aqui cobrindo as férias do nosso querido Rafa Costa. Eu não poderia deixar de começar o podcast assim, com aquela animação característica do nosso querido amigo. E por falar em queridos amigos, Duca Mendes. Olha aí, aqui, um prazer ajudando imenso. a gente mais uma vez. Thiago Taboada, nosso querido colaborador de várias datas. E um convidado especial, por favor. Verdade. Temos um convidado aqui para falar com a gente, inclusive, sobre Apple. A gente vai falar sobre o tema aqui rapidamente, mas antes disso, Jefferson Rossini, Jefão, camarada, irmão, camarada. Jefferson é fundador da EditaCast, né, Jefferson? Trabalhava com tecnologia antes, fazia páginas de lançamento. Exatamente. Fala um pouquinho de você, o que você fazia, o que você faz agora. Cara, rapidamente eu era programador no começo da minha jornada e depois o bichinho do audiovisual me picou e aí... aí estragou a história tudo. mudou. E aí, pra não deixar de justificar o porquê de você estar aqui, é que não só o bichinho do audiovisual te pegou, como a maçã também. Nossa. Né? O bichinho da maçã. Porque ele era um cara que eu conhecia ali, um monte de PC pra tudo quanto é lado. Quando ele começou a pegar o Mac, ele falou, cara, agora inclusive lá na EditaCast, na produtora dele, só tem Mac, né? Sim. Então, e o Watch, ele tá todo Apple, né? Bacana. Mas vamos lá. Nosso tema, de fato, é lançamento. Vamos falar da WWDC, os Sim, lançamentos sim. da Apple nos últimos dias aí. Sempre, uma delícia. Eu sempre gosto muito desse momento. A gente já fez duas duas vezes, vezes. pelo A gente menos. faz, né? né? Porque é um A gente tema que a gente espera- a gente gosta. espera amadurecer. Porque aqui também ninguém vai dar notícia quente, que isso tem em todo lugar. Espera o pessoal meter o pau. Tem que poder né? instalar o beta no iPhone para poder falar com uso de, né, com conhecimento de causa. Não, tem que negociar com o Tim Cook o que vai dizer O que que- pra não... Pro cara não ficar chateado. Tem né? que liberar a nossa regulamentadora, liberar as coisas pra Isso, entrar aqui, o pra gente saber jurídico, os preços, jurídico. pra gente falar, mas aqui é 180 mil. Então, assim, a gente espera tudo isso acontecer pra gente chegar agora e falar confortavelmente. Mas vamos direto ao assunto. Eu criei a listinha e eu vou fazer o mestre de cerimônia aqui de puxa o tópico, a gente dá os nossos pitacos e Legal. a gente vai. Primeiramente, a gente falar rápido, que até acho que não é o assunto que a gente mais mastiga, que é iOS, iPadOS, macOS, todos os sistemas ali. Eu vou começar rapidamente com meus 5 cents aqui, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é instalar o beta Nossa. no iPhone. Porque eu já fui o early adopter lá, que parava tudo. Tudo. E agora, meus amigos, posso dizer que assim, instalei e tá liso. Ô, louco. Quase nada dando pau. E quando dá é aquele cantinho, aquela borda que tá sem sombra, que dá pra viver tranquilamente. Mas assim, falando de features, cara, eu acho que teve uma coisa muito interessante que eu acho que já era até esperado, mesmo até sem a gente parar pra pensar, mas a gente já esperava, que assim, os widgets, né, o que a gente tem hoje nas telas, a gente pode customizar, eles são interativos agora. Então ele tem ali o quadradinho, eu clicava pra ir pro Apple Music ali. Sim. Agora eu já posso mudar de música ali, então a temperatura eu já posso... Isso eu achei que foi muito interessante. Uma coisa que também parece besteira, mas eu acho que a Apple é especialista em tornar besteiras coisas maravilhosas, indispensáveis. Meu Deus. O Standby Mode, assim, você pega o iPhone e você bota deitado Lindo pra demais. dormir. Eu vi essa Lindo história. demais. Tem o reloginho, tem a gota caindo, e é sempre lindo, você fica vendo o design, né? Eu acho que isso foi muito legal. Legal. Do tvOS, uma coisa que eu sempre também falei, por que não tem como fazer isso, cara? Atualizar no Apple TV, você parear ele com o seu iPhone ali, vai ligar pra mamãe, bota o iPhone como câmera e vê ela na TV grande. Isso é maravilhoso, cara. Porque Demorou, você fica na né? tela. Você já fez? Demorou. Já Não, fez porque uma acho que- ligação internacional pro Rio de Janeiro pra... Pra estrear isso? É. Não, porque eu preciso dar um Apple pra minha mãe. Ah, A verdade entendi. é essa. Ele funciona, mas só Fica funciona... aí. Ela tem que ter o FaceTime. Aí a Na verdade, eu tinha Natal dado o tá iPad chegando. pra ela usava tal, esse iPad deu um problema, eu tô trocando, mas enfim, desculpa, mãe. Mas você vai voltar pro mundo Apple. Mas eu achei aqui... Sensacional. Não tô aqui pra ser julgado, gente, tô pra falar da Apple. Tá certo. Eu achei esse feature legal, assim, é uma coisa que você bem falou, Porto, assim, demorou, né? Demorou. Porque, pô, já tem todo o ecossistema funcionando, Sim. né? Você copia no iPhone, cola no Cola no Mac. Mac. Por que não Não, variar essa a TV função, ali? eu acho... Ela é banal, mas ela é Maravilhoso. sensacional. Maravilhoso. Ela é sensacional. E assim, do Mac Sonoma ali, que é o macOS, o sistema operacional das máquinas, cara, cada vez... é aquilo que eles já falavam há um tempo atrás, que é assim, cara, a gente quer que tudo seja a mesma cara. Sim. Tudo seja um tá tudo com sistema cara de só. iPhone. Tanto que agora um grande Isso. iPadão, né? Que agora se os vídeos você já bota ali, então ele já tá com uma cara quase de iPad.
o desktop, né? Então... Tem uma questão aí. Essa parte a gente quer bater. E vamos lá, por isso que assim, era o último da lista para jogar para vocês e agora vambora. A minha impressão é que os controles básicos do computador, que seria acesso à memória, acesso a disco, acesso a device, ele é um pouquinho lento. Ele é celular demais. Ele é celular demais. Um computador, ele responde na hora. Pá! Sim. E... Principalmente um computador. computador. Que eles se vendem, né? Sim. De A última performance, geração. a performance Tá. vendida. Então, essa hora quando você vai falar com um device ou quando vai falar com um disco, numa hora que você está precisando, ele tem uns microsegundos ali. Depois dessa... Já no Ventura já acontece isso. Já começou um pouquinho. Né? Já tem essa coisa. Ele não vai dar pau, mas ele vai te responder... Ele dá o ritmo dele, ele que dá o tom. Ele que dá o ritmo. Ele que dá o vai ritmo. ser assim. Isso tem me preocupado um pouco. Preocupado. Num ambiente onde você coloca dentro de uma empresa de edição, e você vai conectar isso, muita gente com servidor, e você precisa ter uma rapidez. Isso tem algumas questões aí que me deixam um pouco... Será que a gente não está criando, talvez, que me veio na cabeça agora, será que a gente não tem aí uma coisa meio de criar isso é um lag normal? Isso tem a ver com ARM, com processador? Ou tem a ver com os devices, com o drive que foi feito? Fiquei aqui na... aquela coisa, então a gente dá esse tempo pra não dar pau, né? Eu já tinha uma percepção, por exemplo, logo que saiu o Mini M1, né? Tarefas muito básicas, eu sentia que a máquina tinha dificuldade de fazer. E aí eu falei, bom, deve ser o Mas que Mini. existe, tipo, abrir o Notes. É tipo umas coisas assim, abrir o Safari. Não, por exemplo, sei lá, você copiar um arquivo, né? Você colocar 5, 6 arquivos ao mesmo tempo, copiando, uma coisa que você fazia com a maior tranquilidade em qualquer máquina. Né? Eu sentia que ele dava uma gaguejada. Mas aí eu falei, bom, às vezes é um Mini. Deve ser o Mini, né? É um Mini. Aí veio o MacBook Pro. Sim, né? E o Pro e Pro Max, né? Que supostamente já tem um... Mais hardware. mais robusto. Né? Outra máquina. Não mudou Não muita mudou coisa. muito. Falei, bom, é o M1. Faz sentido. Aí veio o Studio. Pô, Studio, Max, não sei o quê. Ultra. Bastante memória. Nome eles têm, bastante né? Nome eles têm. Um hardware que supostamente segura 8... Né? Quantos streams? 8K? Isso. Mesmo problema. Bom, você põe a cópia... Não, e é isso, né? E aí vem, só parênteses, é o que o Taboada falou. Ele consegue botar 12 layers de edição com vídeo 8K, mas o copia e cola, o abrir o Notes tem o tempo dele. Exatamente. Que não é o tempo característico de uma máquina normal, dessa geração. qualquer máquina. Você já tinha... Mas aí eu preciso fazer o papel de defensor eterno sobre qualquer possibilidade da Apple. Tá pago, tá pago. Será que naquele momento que eles falam assim, cara, peraí, o cara que é editor, ele precisa editar rápido. Copiar arquivo, a velocidade é essa, não vai mudar a vida dele. Menos. Será que esse... Não, mais porque ou ele fala, menos, porque eu fazendo isso... Só jogando. Eu não é aquela coisa assim... Fogo no parquinho. Pô, tô fazendo isso aqui... Eu sei que vai prejudicar ele, mas eu vou garantir uma estabilidade. Como você mesmo falou, de repente tem um truque, ele tem uma maquiada para que não dê problema. Tentei, vou ser bem básico. Tentei essa semana passada, por mil e outras questões, uma produtora me pediu para conectar um Ventura num servidor NFS. Tá. Coisa tranquila há mais de 10 anos. Não tem suporte. Não tem. Não, isso que o NFS é um protocolo, amplamente enraizado no Linux, no Unix, que no que FreeBSD, né? que é que é a base, a raiz do sistema. Que entendeu? A gente já está vendo que não é bem assim. Né? A Apple está tentando criar um ecossistema de base do sistema operacional que deixa aí algumas... Assim como o processador, assim como a máquina, você não troca mais a memória, você não faz update da memória. Sim. O sistema eles estão segurando cada vez mais. O sistema operacional também tem um certo de fechar ele, empacotar ele com menos features do que tinha a base do sistema operacional da própria Apple há 10 anos atrás. Tá, aí você vai falar, mas quantas pessoas vão usar essa ponta, né? Eu vou te dizer que para um empresário, para alguém que presta serviço,
né? Isso importa muito. Sim. É isso Porque que eu é ia onde falar. que não, chega mas essa... aí... E outra, né? Por exemplo, se você tem... Não precisa ir muito longe, né? Você tem uma emissora que tá, por exemplo... com toda a sua infraestrutura baseada nesse protocolo. Ou uma boa produtora, não precisa ser uma emissora. Você tem lá todos os seus Apples. Onde é que estava escrito que isso aí ia Você vai ter que comprar o... você entendeu? Mas Entendeu? isso aí a gente sofre desde os cabinhos, dos displays, dos adaptadores, eles vão travando, né? Acho que não é uma... É por isso que eu falei, nem defendendo de fato, mas assim... agora não dá, mano. Não dá. não, mas é que não é aquele lugar que assim, eles vão puxando a sardinha e falam, cara, eu quero que você tenha isso aqui, não quero que você tenha isso aqui. E aí eu até jogar bola pro Jeff, que assim, você de repente não vai editar um vídeo em 8K, isso não é o que você usa o seu Mac pra isso. Não. Pro seu dia a dia, esses features novos do sistema fazem muito mais sentido e aí a velocidade dessa entrega não faz tanta diferença, por exemplo? Cara, eu ainda não medi isso, né? Então, você nunca sentiu problema? Não, nunca senti problema em relação a isso. Não. Então, porque aquilo, isso. né? Pra quem que estão vendendo? E que isso é que me deixa louco na Apple, do lugar difícil de defender. é que na verdade, Porque você falou, pô, se no MacBook MacBook tal, no Simples, eu tenho uma lerdeza, vamos chamar assim, em tal lugar, pô, no Pro eu não posso ter. Que é o que aí você fala, se você é vendido como Pro, o Pro não pode ter. Então, mas fica uma sensação de perda desagradável. Sim. Porque assim, né? Se você tem aquela expectativa que o negócio está crescendo e está evoluindo, não faz sentido uma coisa que aquilo já fazia com normalidade. Entendi, andar pra trás. Não fazia com dificuldade, fazia com normalidade. Ela deixa de fazer ou ela faz com dificuldade. É uma coisa básica, né? Não é nada Uma coisa novo, básica. nem super... Não, cara, eu usei um Mac Studio que eu tenho para migrar 2 servidores. Tá. E aí eu falei, bom, Mac Studio tem placa de de 10 GB, suíte sistema de operacional. E tem tudo que eu preciso para me entregar. NVMe, se precisar fazer um cache. Super rápido. Cara, eu colocava, não chegava na velocidade, chegou a travar mais de uma vez. Caramba. Bolinha girando. Eu falei, cara, não é possível. É a máquina. Tem Peguei uma coisa outra. muito específica. Porque esse é um lugar problema. que eu não uso também. Peguei Então, assim, outra. de fato é... Tinha uma com Ventura e tinha uma com o sistema anterior. O Catalina lá, o Big Sur, na verdade, era o anterior. Big Sur. Big Sur, Coloquei lá, acho que é outro. Não, Monterey. 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 Que vacila. Monterey. Monterey. É o S. Vou pegar outro. Bom, coloquei lá, mesma coisa. Caramba. Então eu falei, caramba, né, cara, copiar Então, arquivo é da vida da básico, humanidade que usa a Apple, cara. Tá bom, não copia, né, sei lá, num 10 GB, não copia 900 megabytes Então, mas essas segundos. coisas que me deixam Ok. louco, porque assim, 500, agora ele tem o bom. resume lá, né? Vamos supor, copiei uma pasta, parei, que era uma coisa que eu sempre falava, pô, isso tem no FTP, por que não tem? E agora tem. Será que essas invenções não acabam atrasando? Não foram otimizadas, talvez? Botaram no... Agora eu posso fazer isso, mas aí fica mais lerdo. Será que justifica Não, então, isso? eu acho que a questão da proteção à máquina falhar é uma constante em todos os sistemas. Então, você faz aquela brincadeira de deixar tudo instanciado como se fosse containers. Que é né? A cópia, ela não faz parte do sistema operacional, ela faz parte de um container cópia. Sim. E na hora que eu inicio a cópia, tem um tempinho para instanciar aquela função Perfeito. para ele não dar pau. Porque se der pau, só aí ela vai Só dar ali que pau, vai parar, só ali que vai parar, não ferra o sistema inteiro. Entendeu? Sim. Então, eu acho que está indo um pouco por esse lado, que é a não falha. E a Apple adora isso. Sim, né? sustentar que você não vai ter problema durante o teu... Não dá problema nenhum enquanto você está usando. E essa coisa da containerização, ela funciona para quase tudo dentro de um telefone celular. Certamente é tudo baseado na containerização. Eu acho que essa nova versão do macOS está baseada nessa tecnologia. O que deixa algumas funções mais pesadas... Eu vou dar um outro exemplo. Um script pesado de Python. Sim. E você fala, tudo bem, uma linguagem lá em cima e tal, né? Não é uma linguagem básica, mas você dá o ok, tem um milissegundo ali, né? Que não responde, que não está respondendo, você entendeu? E eu acho que aí vem uma coisa que é o que eu estava acostumado e deixei de estar acostumado, você entendeu? Você não tinha esse problema e passa a ter um problema. E num lugar que não faz sentido. Que às vezes você trocou a máquina justamente para ganhar aquele seguro que você ganhou. Você achou que perdia e você está perdendo muito mais, né? Então vem a frustração de que mas você isso, tá segue tendo o menos jogo. por Segue mais. o jogo. Segue o jogo. Onde vai. Segue o jogo. Que é porque aquilo. isso.
Agora, parece que não faz... Tem algumas limitações mesmo, assim, de comunicação, de protocolo. Essa NFS foi uma surpresa ingrata. Falei, como assim? Vai tirar uma coisa tão básica? E já tirou a FP um tempo E tirou atrás. a FP um tempo atrás, que era Apple File Protocol. Isso. Né? Isso. E o sistema de arquivo é Apple File FS. Né? Agora é FS. Então, assim, você fala, mano, dá pra gente... a Apple tem um pouco de dificuldade de transmitir ao mercado. E isso veio com a segunda leva do Steve Jobs, né? Na hora que ele volta para a Apple, que é de sinalizar um caminho, né? É um caminho para... Eu ia deixar isso para o final, né? Mas eu acho que vale a pena começar já a colocar aqui. A quem serve esses computadores? Exato. É difícil, Né? tá cada vez mais difícil tá cada saber. vez mais difícil saber. É para o profissional? É para o empresário? Sim. É para o Para o consumidor final. Pro consumidor desenvolvedores final, e até elaboradores de uma nova forma E o de Pro é trabalhar. realmente uma grande empresa Pro, né? Não, que já então, foi lá eu atrás. acho que depois- esse descaso ou essa despreocupação na linha de usuário final, MacBook Pro, MacBook, ok. Mas, pô, estúdio. Os Pros, O problema é que o mesmo OS que roda nessas máquinas Roda nos outros, roda nas outras. E aí, o cara que pagou aquela fortuna que a gente vai falar lá no final da conta do Mac Pro novo ou do Studio Ultra, ele tá pagando a mesma conta. Podia ter a chavinha no sistema que fala assim, é o Mac Studio? Então Versão copia Pro do rápido. sistema. Poderia ter um Mac OS Ultra. Pro. Que seja. O Mac pra OS rodar Pro. nessa máquina, né? Que faria muito mais Faz muito sentido mais sentido. até, porque você... Tá aí, Mac... Tá ouvindo a gente, né, Apple? Pois Mac é. OS Sonoma Pro. Claro, porque Faz aí sentido. o que você faz? Você, inclusive, viabiliza questões do software para máquinas mais simples, tirando as coisas mais Claro, complexas. coisa do que Mac precisa. OS. É lógico, sim. lógico. Vou te dizer E o mais. inverso, né? Por exemplo... Mas é que isso vai contra o que a gente estava falando. Eles querem cada vez mais que o sistema una todos esses caras, que o mesmo app seja desenvolvido para todas as plataformas. Aí a gente não vai conseguir esse Pro. Mas esse daí é o gol da administração em reduzir head account. Sim, vira um sistema só, acabou. Você que já foi programador sabe que se você tiver uma equipe para OS é uma coisa, Sim, se você tiver sim. para iOS é outra. Então, se você tiver uma equipe pra tudo, né? Unificar tudo para a mesma equipe produzir para todas as plataformas. Os problemas são dos mesmos. Quando resolve um, resolveu Sim, de todos os outros tudo lugares. integrado, Você vai derrubando dinheiro. Mas enfim, esquecemos. Mas por outro lado, aí o cara tem um tvOS, um iPadOS, um iOS, um macOS. Quer dizer, ele ao mesmo tempo que ele está unificando, ele está segmentando. É verdade. O Watch. Então, se está segmentando para tudo... Por que não faz o do Pro? Por que não faz o Pro? Faz sentido. faz muito Gostei. sentido. 1-0 para o Porto. Vou aproveitar esse momento, inclusive, para falar das nossas parcerias, que a gente ia falar no começo, combinamos e tal, mas sempre quando a gente já tá falando desde antes de gravar. Então, principalmente eu. Então, a gente chega, combinou direitinho. Começando, a gente fala dos parceiros. Não falamos, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar da FreshCam, que é onde a gente tá, que é uma locadora maravilhosa. Se você quiser alocar equipamento, câmera, celular para gravar, gimbal, cabinho, mini cabinho, SD, Blackmagic, qualquer coisa do audiovisual, a maioria das coisas do audiovisual, pelo menos, você vai encontrar aqui na FreshCam. E a gente Inclusive tem um cupom... inclusive esse estúdio. Inclusive esse estúdio, exatamente, que é onde a gente está aqui, maravilhoso, este grande espaço FreshCam. E a gente tem aqui, pela parceria, o cupom SALA15, que faz o quê? Veio aqui, primeiro set, vou levar 2 câmeras, tripé, gravador de áudio, babá, 15% de desconto com o cupom SALA15 para você usar na FreshCam. Então, qualquer dúvida, clica aí no link, não sei se o Rafa vai pôr, não pôr na descrição, você vai achar, chama a gente na DM que resolve. Mas voltando aqui, para onde a gente realmente agora vai começar a discutir. Vamos entrar em casa. MacBook Air 15 polegadas. Um conceito que era para ser dentro de um envelope, fino, leve, pequeno, para mandar e-mail, só que potente. Virou um bicho de 15 polegadas. Eu não sou contra não, tá? Eu adoro tela grande. Leve, então, do jeito... Eu não tive a oportunidade de pegar. Mas leve, então, falaram, cara, realmente o negócio é do tamanho que a gente precisa, com uma entrega bela de envelope tela. pardo. E fininho. Então, mas continua... É um envelope grande. Envelope A3. Saiu do envelopinho pro envelope do A2, né? A3. Do A3. Não, A3 dobrado. Pro A3 agora. Agora é o A3, exatamente. Quase isso. Projeto Mas enfim, arquitetônico, cara, né? parece que é uma máquina que, porra, potente, leve, que é o feature dela, ser leve, ser fácil. Air, né? O seu diferencial. O seu diferencial. E aí, cara? Não,
É o famoso veio pra ficar? Não, ele veio para nos ajudar. Esse daí é o computador de todo brasileiro, de todo profissional brasileiro, esse é o computador. Que dá conta Ele pra dá caramba. conta de áudio, dá conta de vídeo, dá conta de qualquer, sei lá, acho que até um blenderzinho roda. A única coisa que você não vai ter ali são Razoável. portas, opções, mas isso você resolve. Hoje você com o pode Hub usar. você usa... Dá para esticar a segunda e sair na sexta. No home office. Sim. Com qualquer... Sim. Né? Com certeza. Com certeza, né? Eu acho que esse é o computador. Eu acho que, já, as outras versões já eram muito versáteis. Eu acho que a única restrição era a tela. É isso. Que era 13, né? Sim. Se não me engano, a maior era 13. Eu Era por 13. exemplo, Já eu teve a tenho versão dificuldade 11, né? com 11 e 13. 13. Era 11 e 13. 11 é bem exato. pequeno, né? 11 é muito. Eu tô com um de 13. E eu tenho dificuldade de leitura mesmo Sim. com a fonte tipo Ele terminal, pequenininho, sim, pequenininho. sim, Eu tenho, sim. tenho dificuldade, tem que botar o óculos. A tela de tem- 15, perfeito. E a tela de 15 é perfeita, perfeita. Sabe a resolução dela? Só que a gente pode procurar aqui, mas sabe, o Não, tamanho não é sei. 2000 e pouco, deve ser. Não, eu acho que é igual a do MacBook Pro. Pro. É. Que legal. espetáculo, que espetáculo. Porque não iam mudar isso. A placa de vídeo é incorporada dentro do. tudo uma dentro do placa só, né? É o processador, Não, exatamente. e a tela cresce e a bateria cresce. Então, Porque o tamanho da máquina, né? Se você Precisa ela da cresce energia. muito mais, né? Porque a máquina Se a evolui máquina e a placa de tamanho vídeo da- diminui, né? A placa-mãe Tem mais diminui. espaço para bateria. né? Exatamente. Então, muito provavelmente, ele dura mais tempo. Eu tô doido pra ter um desse, porque é isso, né? A gente com essa coisa do M1, né? A partir do M1, que a Apple ficou aquele momento ali, a gente até falou isso nas outras edições aqui do Sala, que era, eles vendiam Pro e não era Pro. Exatamente. E hoje, com o M1, você tem uma entrega, entre aspas, quase Pro, porque Não, você, super, né? sim, Porque você super. precisa fazer, você joga ali uns arquivos de Blackmagic, bota pra editar. Não, e as aí tem uma fotos outra também, coisa. né? É. HDMI portas? grande. Nele tem também? Tem HDMI Tem, grandão. tem, no tem. M1 Pro já tem a porta HDMI Ah, não, grande. sim, no M1 Pro, aqui não tinha saído, voltou, sim. verdade. O cara que era o próprio leitor. o minimalista da Apple foi mandado embora, né? É porque tem limite. Assim, eu mesmo que defendo, assim, tirou o DVD, beleza, ninguém tá usando mais, visionário, beleza. Mas tem certas coisas que assim, por que ninguém mexe com P2, malandro? Porque não dá. O cabinho de fone não, tem eles que tentaram, ter. teve um computador que Eu saiu lembro, sem. eu lembro. Mas E teve vários que saíram voltar. sem. E teve que voltar logo em seguida. Por mais que a gente use hoje, muita gente tenha conseguido, né, ter os seus sem fio, independente da marca, se é Apple ou não é. Mas, cara, o cabinho do P2 é o cabinho do P2, ninguém é o mexe cabinho com tem que isso. ter, tem que ter. Então tem certas coisas que, como você falou, o HDMI tem que voltar, porque, cara, todo mundo acaba botando uma apresentação, né? Então, são coisas que não tem jeito. A outra né? coisa que eu me lembrei, esse meu tem problema em abrir o da 20. Esse teu qual? Esse é O Air- o Air de é 13. antigo. O Air de 13 é antigo. Primeira versão, Mas- Mac M1. mas não é por causa do Era. sistema? Não. A tela não dá a resolução. Sim, é verdade. Já A tela passei não por dá isso, a já tive isso resolução aí. do da É 20 verdade, inteira. é verdade. Que deve ser 1300 e pouco, Isso, 768. Não aquelas dá. coisas. Não Aí abre. você tem que botar naquela resolução invisível, né? Telinha nada. Ferrou. Porque ele não tem também uma saída HDMI. Ele tem uma saída Tem uma Thunderbolt saída 4. Thunderbolt, Que você bota adaptador, aí você ligaria numa outra tela. Mas aí já não é um... Já não é o já não propósito de laptop, Ware. né? Exatamente. Já não é um laptop. É um Já um monte de Você comprou coisa que um carregar laptop junto. leve pra deixar Isso. em casa, não faz sentido, né? Exatamente. É. Beleza, MacBook Air é isso aí. Assim, eu tô doido pra pegar ele na mão, porque é isso. Os anteriores, eu sempre que tive a oportunidade de chegar ali e pegar, eu falava, legal, mas não é pra mim, beleza, valeu. Porque não era assim, eu via muito assim, um atendimento de agência, pra você Total, mandar e-mail. total. Né, umas coisas leves, lights e tal. Ele não teria nenhum propósito pra mim. O iPad, por exemplo, teria muito mais. Sim. Né, pra usar e carregar como ser uma coisa leve pra ir pra rua. Que era, pra mim, mais poderoso, eu tinha o conceito do iOS e tal. Que agora é iPad OS. Mas o M1 Air, ele foi uma máquina que democratizou a ediçãozinha para os caras que estão começando a fazer Reels, essas coisas. O primeiro, inclusive, foi a máquina mais barata de edição para o cara começar. Foi o M1 Na Air que produtora, lançou. acho que você tem A um gente tem desse. alguns lá na produtora. É uma máquina. Porque é uma máquina que uma vale máquina pelo que vale investimento sim, e dá sim. conta. Porque o salto do processamento que deu do Intel pro M1 é inegável. É inegável. Então, você tem uma Não, máquina placa de pequena vídeo, que né? resolve. É. Aí não é placa só de o vídeo, processamento, o core, né? Sim. O M1 tem muitas funcionalidades, muitos coprocessadores Sim. que viabilizam o processamento A edição, do vídeo do e, vídeo, consequentemente, do áudio, a edição. É muito foda. Não, virou uma máquina de verdade. de assim, verdade, né? Que isso. é o que você falou. Se o cara quer começar na edição, mas não tem grana pra pegar o Mac Pro, se ele pega um Air, E hoje agora, ele dá mais e eu baratinho. diria que essa é a hora que tá mais barato, né? Sim, Porque sim. tá vindo essa nova linha, esses daí não tão velhos.
Sim, exato. sim, Eu, por exato. exemplo, ainda não tô vendendo meu M1 de 13. Porque assim, saiu M1 2 anos atrás, saiu 2 agora, tem que vender. Não dá, não dá, né? Não, e é o que ele falou. Eu acho que a Apple deve ter falado, vamos fazer o de 15, porque você falou, o mercado brasileiro vai amar essa máquina, porque ela vai ser barata e ela vai ser robusta. Total. Então, acho que faz super Não sentido precisa já demais. meter o M2 precisa, ali, não, isso aí não não, precisa ainda, né? Eu dá conta demais. Dá conta. Não, e outra, é aquela discussão também, né, que a gente faz com o Mac Pro, o MacBook Pro, a gente fez essa discussão assim, tudo bem, eu vou pro M2, principalmente Brasil, aí agora a gente entra na... demoramos pra falar do custo do Brasil, vai chegar. A Inevitável. diferença que eu vou dar de grana pra ir pro M2, eu vou ter de performance? Talvez não. Não Não, acho que né? não vai ter. Não, a resposta Então é é isso. não. A máquina aqui que vamos supor que é 30K. Vou pagar 54. Eu vou ter 26 Veja. de melhor? Não, Não vou. vale o salto. Vamos Né? Então, falar para real. algumas máquinas, né? Não, por então, não sei, no tem o geral- lado, tem o lado inverso Apple de ser, né? Aham. Tem máquina que o cara passou o M2 e ela continua custando a mesma coisa. Essa máquina, por exemplo, não vale a pena Sim. você É que dar eles o fazem salto. que eles baixam o preço e mantêm a outra no sim. lugar, Não, né? não tem o baixo preço. O estúdio Não, que a gente anterior vai falar daqui a isso. pouco, não ele tem mais o ele estúdio absorve M1. o preço. Então, ele absorve o preço do que era M1. Essa M1 vale. virou M2, continuou o mesmo preço, ok. Você vai continuar comprando um estúdio, O mesmo valor, mas o você mesmo já tem mais valor, performance. e Aí você vale. vai ter um salto Tá. de Tá. desempenho. Não, e aí, Isso como eu você achei já muito puxou, legal. Sim. a gente já entra nele e eu já vou lançar a pergunta que já vai misturar esse nosso olhar aqui pra frente, que é... Eu andei lendo aí, cara, que assim, ó, polêmica, né? Tô aqui pra fazer isso. Que joga assim, aqui, pô, o Mac Studio matou o Mac Pro? Mac Studio matou o Mac Pro? Porque assim, o bichinho tá chegando a 196 GB. Mas o Mac Pro eu posso atualizar. Tá, mas se ele sai por 7 pau o começo, se eu botar um Mac Studio um pouquinho mais pimpado, eu bato esse de 7. Então quem compra o Mac Pro vai comprar o de 18. Tô falando em dólares, tá? Então, aí Mac esse cara Pro, grande... Então, mas Você esse tá drama... Não, esse o Mac... drama- O Studio versus o Mac Pro. o Mac Isso, Pro. então. O Mac Pro. Aí, porque o que aconteceu foi... Eu, por exemplo, como pré-Mac Studio, o meu sonho era ter um Mac Pro. Porque eu sempre tive gabinete, PC ou Hackintosh. Precisa ter, né? O Pré-estúdio, o sonho de todo e o nosso editor era ter um conceito Mac é Pro. poder Sim, espetar sim. coisas ao longo dos anos, porque Isso. né, a gente faz. Então o Mac E o Pro era o que Duca a gente sempre acaba sonhou. com as portas dos Macs. Todas. Eu uso ele 20 usa portas, tudo. 20 portas com USB, hub espetado com mais 8. Mas o lance é, eu sempre quis ter lá o G4, tipo o gabinete, Sim, vamos sim, chamar sim. assim. O Mac Pro veio, beleza. Quando chegou o Mac Studio, eu falei, porra, não é só que o Mac Pro é mais caro. O Mac Studio talvez já esteja entregando o que eu preciso. Ele virou meu Mac Pro. Talvez não. Entrega. Ele entrega mais. Então, aí mas aí não tem mais porta, não tem tal, mas aí, cara... Ele Essa entrega, discussão é ele maravilhosa. o triplo o antigo, né? Ele é o triplo do preço pela quase metade do desempenho. Isso nas ferramentas que a gente está Fato. acostumado, Aham. né? Export de mídia, Sim. render de after, né? Preview de layers real-time de Premiere. Legal. Isso É isso, ele vai fato. virar, ele vai virar o Mac Pro é das fato. pequenas e médias produtoras. Não tem, isso. tem mais o Esse cara, é- né? Esse é a máquina de finalização. Tem só um problema aí. Vamos, né? Ele, enquanto máquina, ele não faz chover tudo. Porque ele não tem armazenamento dentro dele. E você ele não pode trocar, você pode comprar com um grande, mas tem um limite, Isso. acabou. E vai ter o grande problema que é que disco que você coloca ali do lado para ele falar junto. Tá. No mesmo patamar No mesmo que patamar ele se dele, vende, porque né? ele vai... De troca Porque- de dados, Porque ele vai ele é. troca X mil layers 8K. No mas NVMe mas que dele. tamanho esse Que tamanho que ele gera de arquivo. No 1 tera dele ali. É. É que eles estão vendendo até 8 agora, sei lá. É, mas assim, mesmo- Mas você mesmo consegue 8 editar, Mas mesmo assim, você vai consegue ser pouco. editar É, longa, vai ser pouco. né, 2 muito. trabalhos não dá, não dá. Né? Não dá. A interna é pro sistema, não precisa nem crescer. Isso. Aquela porra. É um 1 tera tá bom. É verdade, é Exatamente. verdade. Não, concordo. Então, eu acho que eu vejo ele como uma... E aí, entramos no nosso... Na minha frase cunhada do Mindset Miséria, aonde a gente fala assim, bom, mas eu preciso dele e mais um NAS do lado. Sim. Dele e mais uma infraestrutura. Se for empresário, então, vai ter que ter um servidor ali locado. Não, fora o resto, fo- né? fora Um conversor de vídeo para fazer entrada e saída CDI. E aí começamos aí uma conta matemática que o que eu vou usar exatamente essa máquina? Ela é ótima, mas já virou uma máquina cara.
entendeu? Porque ela é travada, Ela é travada de certa forma. E eu vou ter que ter gadgets. De repente ela é maravilhosa para o escritório de arquitetura, que roda os softwares pesados. Quando ali pra lançou dar conta o de iMac escritar colorido, nada. eu falei, nossa, as agências fizeram um pouco... Todas vão com o tema. As agências vão adorar Colorir isso a sala daqui. inteira. A gente viu muito isso, Vi, inclusive. deve ter tido, né? Teve, não teve? Tinha os que combinavam. Isso. Eu cheguei em A mesa agência que era assim... vai na mesa Na mesa amarela. amarela. Ou então assim, não, aqui é cada um de uma cor. Eu falei, gente... Não, esse lance do colorido eu acho uma grande sacanagem o cara que vende. Ah, cara... Porque, você não pode comprar só uma cor. Né? Você é um grande... Claro, você é o cara lá, sei lá, aquelas lojas de shopping bacanudas que estão da Apple. Sim. Moço, quero comprar um iMac. Ah, nós temos aqui, eu tenho o verde e o amarelo. Ah, eu queria o rosa. Não tem. Não isso. tem. Cara, o cara faz um puta investimento, ele tem 3, 4, 5 máquinas no estoque e ele não vende porque não tem a cor. Cara, isso foi puxar a sardinha pro lado da venda online grandão, porque na venda online tem também, todos. tem todos, você espera um pouco mais, ela chega, mas ferrou o cara. Porque o cara tem que ter todas as cores, né? Exatamente, dá pra ter todas as cores? Não dá. Né? Não, realmente é muito louco. Mas, enfim, aí essa coisa do Pro é que é o Pro pra quem, né? É o Pro pra quem? Se tiver que espetar uma PCI, não tem jeito, como é que faz, né? E o Pro tem essas coisas de também. novo, né? Quando você queria o Mac Pro, né? Aquele lá, você queria por quê? Porque você ia pôr disco dentro. Sim. Você ia pôr uma placa de fibra. Ou então daqui a 3 anos eu ia trocar minha placa de vídeo pra uma melhor. boa Né? placa Hoje de não posso vídeo. botar qualquer vídeo ali dentro, né? Não, você não pode. Você não pode. Não pôr pode. nada. Você vai pôr o quê? Eu tenho que comprar aqueles afterband dele lá, o cacete, e bota esse não tem outro. O máximo que você põe é uma Blackmagic pra entrar e sair vídeo. Sim. Ou Então uma eu placa posso da Pro pimpar, Tools. mas não é tão Pro bem Tools, isso. Que É. pimp é esse? Porque no fundo, você fala assim, bom, eu vou fazer I/O, né, entrada e saída, seja de vídeo, seja de rede, seja do que for, ou eu vou colocar algo que vai melhorar o meu processamento, e aí vamos falar, entrando de fato no que presta a programação avançada da GPU para cálculo, esse mercado não é baseado em cima da inscrição da GPU da Apple, é baseada toda na tecnologia da NVIDIA. E não dá pra você plugar Então não uma dá NVIDIA. pra simplesmente eu ter um Mac Pro e sair espetando o que eu quiser. O fato é esse. Não, não é o que você ainda quiser. bem que eu não tenho dinheiro pra comprar essa você máquina. vai Você já teria pago, já teria vendido. gasto. Então isso. Já teria gasto. Cara, porque as coisas que Mas os antigos eram assim, certo? O que eu não tive, o que eu quis ter. o Os antigo anteriores. tinha placa de vídeo. Ali do ralador pra trás, ali podia. Ele era Intel. Ele era Intel. Então, por ser Intel, você podia botar um monte de uma coisa. NVIDIA Hoje, lá. como é M1, ninguém conversa com ele, acabou. E ninguém vai produzir. A NVIDIA Agora não vai você produzir entendeu. pra trabalhar com a M1? Agora, Não Talvez vale, seja né? interessante, Tá, mas... beleza. Já que a gente tá falando de visão, one more thing. Pra gente finalizar o papo aqui. Quem aqui já entrou na lista do óculos? Eu tô na lista. Já tá na lista? Com certeza. Vai desembolsar, vai deixar o carro na porta Vou pra deixar o pegar carro na óculos. porta. Maravilhoso. E vocês? Eu ainda nem botei na lista, porque assim, pra não perder a piada, assim, é $3.500, 70 mil aqui. Exatamente. Então, assim, eu não vou- tô falando que não eu vale. eu vou dizer Eu uma arrisco Mas- vai custar uns 44 mil. aqui, né? Aqui vai Nossa, custar que uns louco. 40k. O que eu já gastei de dinheiro nessa vida em cinema 3D. Mas não é mesmo quando você não tá comparando, Não, não. Tabuada, pelo Não, amor de não, Deus. é o conceito. que tinha antes. O conceito é o seguinte. Eu vou ser bem rápido, porque a gente poderia filosofar umas 3 noites aqui. Toda tecnologia invasiva ou que modifica a realidade ou a nossa natureza, ela incomoda boa parte dos seres humanos. Então, se a Nike lançar um tênis que vai deixar o seu pé na forma, mas ele em algumas pessoas vai dar uma dorzinha, ninguém vai usar. A tecnologia 3D em televisão tentaram e botaram muito dinheiro na década passada para que ela virasse realidade. Acontece que a dioptria, as diferenças de dioptrias, as diferenças de percepção de velocidade, fizeram a coisa virar um incômodo. Fora que para produzir 3D era de lado, era virado. Mas você tá falando também de um produto que não tem ajuste, né? Eu acho Como que assim ajuste? se eu boto óculos 3D meio bosta, eu tenho que contentar com a bosta. Se eu boto Vision e eu meio que enxergo nesse olho mal e nesse outro bem, eu vou lá e adapto, mexo e fica bom.
Vai acontecer isso. Vai. Eu te garanto que vai. Ele te ligou e disse Quando isso. botaram o iPhone e falaram, se sair não vai dar certo. Não, eu tô dizendo... O iPad já existia, não foi todo mais a usado. Apple tem uma capacidade irritante. Cara, de pegar coisas ela que já não existem inventa, ela e pega melhorar. assim, vocês estão há Mil anos, ela vezes. fala, ele vai vir, tabuada. Olha só, realmente há anos. A gente não sabia. Eu Só juro, que a gente sabe. eu juro que eu voto que sim. Eu realmente Gostaria que de uma vez por Gostaria todas de- resolvessem Isso. esse problema. resolvesse esse problema. Eu acho muito Difícil. difícil. Muito difícil. Porque aí vira muito pessoal. Porque as diferenças são inimagináveis. E outra, esse é o primeiro aspecto, né? Que ele é muito personificado. É quase como se você metesse uma mão biônica. É quase como se você está pedindo para que as pessoas deixem de olhar o mundo e passem a consumir um conteúdo, um mundo amostrado, com a qualidade ou com a realidade ou com a falta de... Você não vai se incomodar, né, em ver esse mundo. Então, assim, as pessoas que não tiverem dor de cabeça depois de 2, 3 horas de uso, as pessoas que não tiverem nenhum incômodo, as pessoas que não ficarem com tontura, enjoadas. Mas porque já tem uma coisa para regular isso, você viu, que loucura, E né? mesmo sendo realidade mista, você acha que as pessoas vão ter Porque é esse realidade incômodo? mista, né? Acho, Exatamente. Acho. Porque as pessoas têm esse problema no óculos do Facebook. Então, de estar com dor de cabeça e Então, ficar tem mal. já dor de rola. cabeça. Já Muito, rola, muito. já rola. É 40 E minutos você tá mal já. VR, a gente até tava falando aqui. VR é uma tecnologia que também todo mundo investiu nela. Se você botar um VR e assistir um conteúdo, que é aquilo que você tava falando. Sim. Conta aí, então. Conta aí. Falou lá fora. É maior do que 15 minutos. Assisti um longo ali. Assisti um filme. Não dá para assistir. O que tem é curta-metragem. Então, você já pegou o mais básico, que é pegar aquele... O papelãozinho do Google? Sim. E botar no olho? E quanto tempo você aguenta naquilo? Mas aí eu não consigo acreditar. Que os caras não deve fizeram ter um teste. abismo do melhor óculos para o da Apple. Eu sei, mas assim como existe um abismo entre a sandália havaiana e um tênis Nike de última geração, e às vezes você vai querer usar a tua sandália. Perdi pra maturidade agora. Tu sentiu, né? Que o cara veio do alto da sua experiência de vida. Tem uma frase aqui, pô, ficar quieto. Eu falei que eu ia ficar quieto. Uma hora eu tomo uma banda. Qual foi a frase? Não, o tom da tua voz já me derrubou, tabuada. Quando o cara falou havaiano, eu falei, ih, o conceito da vida. Não, Mas a questão tá é um certo, pouco tá isso, certo. porque é uma tecnologia imersiva. E como imersiva, ela tem várias outros problemas associados à imersibilidade. A gente não está acostumado. Às vezes coisa que a gente nem conhece ainda, que a gente não vai passar. Que Né? a gente vai passar. Eu acho que sim, o áudio deve ser incrível. Sim. Ou A própria câmera. A própria Ó, câmera. Os gestos a pergunta e que tal. o cara tá ali do outro lado quer saber, vai dar pra editar nessa porra? Cara, diz que o Final Cut já vem nele, ele Não, rolando, né? Assim, não. se você tem a conta, você abre o Final Cut tá ali, você edita pra um lado e pro outro. Não, deve dar É para igual editar. laparoscopia? Não é, porque você já vai ter o Final Cut do iPad, já foi desenvolvido pra você subir uma tela ali e você editar, só que a gente sempre entra naquele lugar. Dá pra editar no iPad, lógico, mídia social, você não vai editar o longa. Então sempre vai ser aquele lugar. Você usa pra editar um longa, o óculos? Talvez não. Mas, porra, você poder estar numa festinha ou tá num lugar... Festinha, eu mandei mal, não tem nada a ver com uma festinha. Você tá em casa, tá cansado, quer ir pra festinha sala, da tem um videozinho da criança. sua filha. E aí você subiu ali, você quer editar rapidinho, fazer um corte, subir e lançar no óculos, como pode ser feito no iPad, que são coisas rápidas. Até porque é isso, você fazer com a mão esses movimentos, né? Não funcionam por muito tempo. Então, essa é a primeira coisa do aspecto do óculos, né? É uma intimidade, é um jeito de fazer, você precisa estar lá. Então, por exemplo, vamos supor uma situação mais próxima da realidade. Vestir o óculos, ainda tenho que trabalhar, mas eu já quero ficar deitado na cama. Tá. E não quero mais aquela luz toda. Vou pegar o óculos, Tá. vou sentar lá e Vou matar o trabalho rapidinho. É só uma coisinha que já Um ajuste e o export V4. Isso. É. Tchau, cama. Tá. Tá certo? Será que aquela câmera lá enxerga na penumbra do seu quarto? Enxerga, na Apple enxerga. Então. Eu tenho certeza. A gente vai falar, caralho, eu vou ligar, tá boa? Eu vou falar Eu tô no breu e tá enxergando, hein? Eu vou ligar. Mas faça de vídeo. Faça de vídeo. Eu já falei essa frase aqui e volto a repetir. Apple, cadê o meu hospital?
Apple, cadê o meu carro? Eu quero viver no mundo inteiro da Apple. Eu não quero só um gosto do que será o futuro da Apple. Essa coisa, ela se propaga só através do desejo. Praticidade alguma. E outra, tem uma cena que eu achei... minha família tem aí uma tradição da psicologia, né? E você tem uma cena que é um pai interagindo com o filho, onde ele está usando o óculos para cozinhar na apresentação. O filho vai mostrar, tira a atenção da cozinha que ele está fazendo. O vídeo sobe, né? As telas. Ele vê a criança ali no mundo real, entre aspas. Interage com a criança, bate o jogo, uma bolinha ali, né? Tem uma coisa de distância e tal. E tem aquela visão aterrorizadora, filme de terror, que é os olhos do pai dentro do óculos. Que é uma tela. Não é o olho. Reproduzindo o que seria o óculos dele. É o olho. Jovens. Olhe no olho do seu pai. Não tô vendo, mas não tô. Olha aqui, olha bem pra mim. Mas aí a bronca de aí a gente entra no lugar da bem cabeça dessa geração que já vai cada vez piorar, irmãos. Aí eu não acho que então, olha só que interessante. A gente está discutindo que vão piorar, a gente só não sabe quanto. Mas esse é o destino da evolução, Taboada. Tá. Eu não vamos. Essa é a sala de edição. Vou me manter aqui. Verdade, deixa eu cortar. Verdade. E as piadas têm limites, mas é verdade, enfim. Não, é isso. Né? A gente, na verdade, a gente tá aqui exagerando, brincando, mas isso de fato são coisas que a gente brinca hoje e não sabe onde a gente vai se enfiar. De amanhã. Exatamente. O que vai acontecer. Vai usar o óculos que ele vai comprar. Conta quando chegar que a gente vai todo mundo colar lá, irmão. Sabe que já tem uma fila. Todo mundo pra editar cast, filinha, cria o seu perfil. Não, e aquela regra que você mandou, passar shampoo na cabeça. já tá no segundo já. Fica todo mundo limpinho. Mas não tem. Você se cadastrou lá, não tem. É porque eu não fiz isso, mas não tem previsão ainda. Não tem previsão. Você coloca o e-mail e. Diz que é final do ano, início do ano que vem, né? E respondendo a sua pergunta, não sei pra que eu vou usar ele, mas sei que ele vai estar em cima da mesa e convidar os amigos pra brincar. E nisso a Apple é boa. Mas a gente querer. Então, mas a gente nem precisa. O que a gente tá buscando? Tinha uma experiência. Não, mas é o que você falou, cara, o desejo, uma assim, experiência eles geram diferente do diferente. que você já viu. Isso eu acho que eles estão vendendo muito bem. Tanto que a galera se essa experiência vai ser boa, confortável, vai te trazer aquela expectativa que você tinha. É outra história. É outra história. Eu acho que é uma... É uma expectativa que ela vai ser proporcional ao preço que você pagou. Eu vou dizer aonde... Isso é o early adopters. Esse óculos daqui a 10 anos vai custar $900, talvez. Eu vou dizer onde que talvez eu veja alguma coisa bem interessante disso. Comprei o ingresso da Taylor Swift. Porque não tem mais ingresso. Então eu vou encher 3 vezes o que seria o Allianz Parque. Eu vou comprar um ingresso. Estarei em loco naquele lugar. Não vou poder fazer... movimentações, terá uma câmera naquela localização. Que vai te dar uma expressão. Vai te dar aí eles mostraram isso com a NBA, você viu, né? O cara assistindo no meio da quadra. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado eles venderem um óculos que eu posso ter tudo onde eu quiser, o cara vai assistir televisão do óculos na sala onde tem televisão. É meio louco isso, né? Mas o lance é essa experiência do Plus. Sim. Ele soma ao que a gente tem. Pelo que eu entendi, quando você põe o óculos, você pode ter a tela do tamanho que você quiser. Não só mas aí você não precisa estar na sala. Você não precisa estar na sala. Mas é que eles vendem isso de uma forma engraçada. Porque o cara tá ali no momento, representando. No momento da sala dele, né? Mas é isso, você pode ter o tamanho da tela que você quiser e você tem o entorno que, dependendo do que você está assistindo, pode ser interativo ou não. Né? Eu vi lá o pedacinho do basquete lá, você vê o jogador, do lado, camisa, aquilo que os caras já fazem na Globo, né? Ela aparece assim. Do teu lado. Né? Tipo, quem fez a cesta? Aí aparece o cara. Ou então, você clica no botãozinho lá, já tem... O placar não precisa estar na tela. O placar pode estar embaixo. Sim, você pode posicionar. Você pode colocar você pode ver ali uma... Você pode mudar o ambiente. Uma ficha técnica ali, né? De ataque. Você não precisa esperar o intervalo para ver quantos gols o cara fez. As estatísticas você já puxa, bota do lado e beleza. Bota do lado e vai vendo. Então, mas você vê, olha aí, é uma experiência ao vivo, com metadado pra caramba. Quase uma programação de dados e de gráficos interativa.
É outra história. A gente não conhece. Esse computador de vestir aí. É uma variedade de possibilidades infinita. Na verdade, às vezes isso é até um estudo pro que será daqui a um tempo, né? Vamos botar o óculos na cara das pessoas e a gente vê o que isso vira daqui a um tempo. Eu participei, teve uma exposição francesa, acho que foi patrocinada pela Air France, 2016, Centro Cultural de São Paulo, de óculos imersivos e pequenos filmes, curtas-metragens. Cara, é a coisa mais louca que tem. Primeiro que você tem que segurar as pessoas para elas não caírem. Porque perde a noção do planeta, né? A outra é que, sim, tem conteúdo que tudo bem você ficar olhando. E tem outro que você vai perder o foco mas do eu que acho, você tá vendo. Mas eu acho que em nenhum momento aquilo se vendeu como realidade virtual. Eu diria que eu acho também não. Eu acho que não. Eu não vi em nenhum momento fazer a valorização Então, o cara te inserindo realidade. num ambiente que você... Não pra é. Interagir, é só assim, eu tenho um call, aí eu tô arrumando a mala e eu boto o óculos, consigo fazer o call olhando pra cá e pra lá, tem uma facilidade, como tem um exemplo lá. Tem uma outra, como você falou, é o mundo real com uma graça. Isso. Eu acho que o que eles não querem justamente na minha percepção, é que aquilo seja um óculos de VR. Sim, eu senti isso também. O conceito do óculos de VR de hoje, antes desse, né? Que é aquele que tenta... te tirar, colocar no outro mundo. Ficar com medo de olhar pra baixo. Mas se ele é fantástico, se ele é tão fantástico, ele não vai dar mareio, não vai dar... Você vai tirar a ideia do Mas aí esse é o grande lance da Apple. Ela fala, eu não vou reinventar o relógio, vou fazer ele ter umas outras coisas ali, eu não vou inventar o relógio mais sinistro. Eu vou dar uma melhorada nele, eu não vou pegar o telefone. Eu acho que é isso que ele tá falando. Mas eu acho que não. Por ele vai criar uma realidade diferente. Exemplo, se eu vou ver um filme muito legal, eu prefiro ver numa tela curva do IMAX do que ver num cinema 3D. Também. Tirando o Avatar, que tem um 3D mais legal... O 3D é aquele que a gente estava acostumado antes, versus uma tela 180 ali, um pouquinho menos que 180, a sua sensação de imersão... É muito maior. Né, de você... a tela não caber não caber na periférica. É muito mais... Né, muito mais maneiro do que o óculos, você olha em cima e sai do... E tem a coisa do cinema, né? Que isso, você apagou a luz, aquela uma sala escura. Muda tudo. Então, mas você meteu o óculos, você tá no cinema. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que não. Cara, então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que chega? Não tem data. Não tem data. A gente vai te perguntar isso toda hora. Tem problema. Jefão, e aí, chegou? Você ligou tá pro Jeff vindo? no próximo programa. Quando chegar, vamos todo mundo cobrar. vai saber. Né? Mas é isso, liga rapaziada. Agora pra ele, liga agora. Apple é aqui, a gente vem, eu como grande defensor, não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas são sempre muito bons esses bate-papos aqui. Só uma última coisa antes da gente ir embora. Faça, por favor. Eles escaneiam a íris, escaneiam inclusive, o rosto. Olha que belezinha, só rapidamente, a gente tá com primeira geração aqui, não, esse aqui é o 3, é o 3, né? O gadget aqui. Aqui tá o 3, tá um iPod aqui maravilhoso também, 80 GB. Nossa. E tem o que seria o precursor. Seria a ideia do Watch. Com a pulseira. Que era é o Nano, como era o nome desse carinha? É o Shuffle, não é? Shuffle. Você bota na pulseira e tem um Face Watch, ali, um watch face de relógio, e ele tem uma cara de relógio. Então, estamos aqui agraciados com essa belezinha. Mas enfim, para encerrar, tá bom? Não, para encerrar tem uma questão. E joga a bola pro Porto fechar. Então, a questão de scanner do rosto inteiro, para fazer o olho do pai ali fora, né? Porque dá pra você colocar qualquer olho ali, né? Eu vou colocar o meu azul. Eu acho que esse seria um puta essa acho que é a próxima. Esse é o próximo gadget. Começar a mudar. Por que eu vou fazer a sobrancelha? Com carinha de avatar, com carinha de gatinho. De tigre. Cada um faz o que quiser. Então, e eu acho que tem uma questão... O pai que não sabe fazer cara de mal e o cara fala... Olhar de bonzinho, então olhar de malvado. Me ajuda que eu tenho que dar bronca no meu filho. O cara malvadão. É maravilhoso. Bom, eu acho que esse scanner todo, ele inevitavelmente ele tem propósito. Aí a gente vai entrar no mundo da conspiração, que é a câmera de selfie. É para tirar selfie, não é para fazer um banco de dados imenso de um monte de gente. Seria isso que você quer dizer? Para um propósito de entender quem é quem, mapear o mundo inteiro e o olhinho é só para enganar? Não, eu não tô dizendo que a gente chega nesse nível. Eu acho que é eu sei lá, tô lançando. Eu acho que é muita tecnologia. Pra só escolher um olhinho que você podia subir um JPEG. Uma coisa que tudo bem, incomoda você olhar pro cara e o cara tá na tela preta, você não vê o olho dele.
Mas precisava ter esse rolê todo? Tem um rolê. Eu muito sempre grande. acho que isso é assim, ali tem embutido um monte de coisa que tá estudando pra daqui a pouco uma tecnologia na frente ter sido testada sem a gente ver. Então a gente né? é beta teste, então ele deveria... Mas a gente sempre... mas tá faz tempo, Então né? vamos ligar pra A eles. gente é beta teste dos nossos pais. pais, cara. Já lança os filhos ali, não sabe nem criar, como é que faz? É assim mesmo? que a Apple faz também. Caramba, Vamos pra lá. casa Bela analogia. Psicologia tá destruindo a cabeça das pessoas. A gente achando que é o futuro, já tá todo mundo cagado. Enfim, Porto, sempre um prazer. É isso aí. Faça as honras aí de encerramento. A gente agradece vocês, Jeff. agradece o Jeff, Valeu, nosso obrigado, gente. convidado ilustre aqui. A gente não deixou ele falar, mas a gente vai chamar ele de novo. É porque tá Na hora recente do no mundo óculos você Apple. fala, tá bom? Pode deixar. Ele tá recente no mundo É que ele tá sala recente de no mundo edição, Apple né? e do sala de edição, mas o que ele fez? Já comprou o óculos, que aí ele falou, agora Então, eu quero ver vocês. traz ele pra na hora que pra chegar, ele vai ele. botar o óculos na Pronto, mesa aqui. é isso. A gente vai chamar ele quando o óculos chegar. E aí ele vai ser o cara. Então ele vai Vai ficar usando óculos e ele isso aí. E aí a gente deixa ele falando. Aí deixa ele falando. Isso. Pai, olha, sensacional, né? Vou levar o óculos, que aí os caras ficam com a boca Fica fechada. todo mundo aqui assim, aí ele falando. Tem um gadget novo que sai do óculos, é uma mordaça, né? Uma mordaça virtual. Maravilhoso. Bom, galera, valeu. Tamo junto. Valeu demais.